Mas o que os filhos querem dos pais? Os filhos querem sentir-se seguros, amados, protegidos. Quando você era criança, você já sentiu um sentimento de instabilidade emocional ou insegurança instaurado na sua família? Se sim, você sabe que esse sentimento não é bom. E é isso que a gente quer combater. Olha, as famílias são tão importantes que elas são super protegidas pelo Estado. É na família que a criança começa sua socialização. É na infância que muitas coisas acontecem e que ficam na mente das pessoas. A gente já sabe, por exemplo, que ali na primeira infância é onde a gente tem mais conexões, é onde eles estão se desenvolvendo, e a gente até já sabe hoje em dia que é só com 24 anos que o nosso córtex pré-frontal se finaliza, né? Finaliza seu desenvolvimento. Então, as coisas que a gente vive na infância muitas vezes ficam guardadas com a gente. E depois a gente tem, às vezes, uma conduta lá na frente, quando adultos já, ou até mais velhos, idosos, e a gente percebe que essa conduta, percebe através até de profissionais, psicólogos, né? Que essa conduta que a gente tem é em razão de alguma coisa passada na infância. Então veja o quão importante é essa fase. Mas o que os filhos querem dos pais? Os filhos querem sentir-se seguros, amados, protegidos. E a segurança, principalmente a emocional, é muito importante. O meu TCC em Direito, ele teve uma abordagem multidisciplinar. Eu trabalhei sim a parte jurídica, mas eu trabalhei também a parte psicológica. E ele tratou de crianças, danos psicológicos e traumas gerados em crianças que foram rejeitadas durante o processo de adoção. É claro que aqui a gente está falando de uma situação específica, mas os dados que eu colhi é importante trazer aqui também para a gente conversar mais a respeito desse assunto do que os filhos querem e esperam dos pais. Porque ali, aquelas crianças que estão sendo colocadas em adoção, elas também são filhos, e os filhos precisam ser partes integrantes de fato de uma família. Com os dados que a gente pesquisou, que a gente entrevistou de profissionais da área, a gente conseguiu perceber que as crianças que passavam por essa situação de rejeição, elas se sentiam culpadas e elas acabavam colocando em seus comportamentos essa sua frustração. Então se tornavam mais irritadas, com uma autoestima mais baixa, então elas ficavam em uma situação realmente emocional muito delicada. E isso a gente percebe também quando tem crianças que têm pais separados e aí acaba não tendo uma convivência familiar efetiva, e a gente já vai falar mais sobre isso, com um dos pais. Isso traz para a criança um sentimento de culpa. Essa criança, ela acaba demonstrando esse seu sentimento nos seus comportamentos. Muitas vezes a criança, ela sente uma raiva, uma ansiedade ou alguma coisa do gênero e ela não consegue expressar. Então, o comportamento normalmente é o meio que a gente consegue identificar que alguma coisa com essa criança não está muito legal. A criança, nessas situações, ela se sente sozinha, ela não tem segurança. E esse sentimento e essa sensação de insegurança, ela pode causar danos psicológicos em menor ou maior grau. É claro que quando a gente está falando de um processo de adoção e uma coisa dessas acontece, o dano psicológico é muito maior. A gente falava lá na pesquisa de trauma, que um trauma, ele tem um conceito, ele tem uma definição. Então a gente discutia a questão do trauma, mas nem todo dano gera um trauma, mas pode causar algum dano. Esse sentimento de insegurança, esse sentimento de estou desprotegido. Então é por isso, o que os filhos querem dos pais? É se sentir seguros, é que eles deem essa proteção. As crianças precisam disso. E aí a gente tem uma necessidade de olhar para as relações familiares. Estamos tendo uma efetiva convivência familiar? Essa convivência familiar que de tão importante é um direito fundamental da criança e do adolescente, sabia? A convivência familiar é esse contato efetivo, criando vínculos com pais,
os filhos, o restante da família também, avós e tal, mas aquele núcleo familiar, que seja só a mãe, o filho, os pais e os filhos, ou avós, tios que cumprem essa função, né, de pais ali com as crianças. Essa convivência familiar, ela está sendo efetiva para garantir esse desenvolvimento sadio, para que a criança se sinta protegida. E para a gente refletir, vamos pensar o que isso significa na prática. É mais presença, é mais interesse. E isso também é tema que a gente trabalha em cursos, em capacitações e orientações que a gente dá para as famílias mesmo. E agora eu queria saber se você também concorda com o que eu vou falar a seguir. Se você concorda, coloca aqui nos comentários. Eu sinto que a gente está numa sociedade que vive cada vez com menos paciência, menos tolerância, menos interesse no outro. Talvez a gente esteja exposto a excessos de muitas coisas. Então é excesso de produtos, é excesso de conteúdos, é algo que talvez, e aí eu tô falando da minha percepção, ele sufoque a gente de algum modo e a gente não consegue parar para olhar, ter paciência, ter interesse. É tudo muito rápido, é tudo muito para ontem, não é? E eu acho que ter esse momento de interesse, de paciência, de ser tolerante, é até um ato de resistência e coragem dentro da sociedade em que a gente vive hoje, que é cada vez mais caos. Eu não acho que isso seja saudável, muito menos para as crianças que estão dentro desse contexto. E aqui eu vou deixar algumas orientações que a gente faz para as famílias. Do que fazer, então, para ter essa convivência familiar efetiva, para garantir uma segurança para essas crianças. As pessoas têm trabalho, as pessoas têm coisas para fazer, ninguém consegue ficar 100% disponível para as crianças, mas existem alguns momentos do dia que você pode destinar para dar essa atenção especial. Então, o que você pode fazer? Você pode estar de fato junto com a sua criança em atividades do dia. Então, cozinhar um alimento, colocar a mesa, fazer alguma atividade ali do dia em que você e a sua criança estejam juntos ali, de fato presentes. Brincar com a criança, estar ali. A criança, quando ela está brincando, eu já tenho um vídeo aqui no canal, ela está aprendendo, ela aprende muito. A brincadeira é um dos meios que a criança mais aprende. E você estar ali, vendo as regras que ela coloca na brincadeira dela e te convidando ali, sabe, tendo aquele contato, é muito legal também. Traz esse sentimento de pertencimento e de segurança para a criança. E também conversar. Então essas são algumas das orientações que a gente sempre passa para as famílias. E eu convido a você que se interessa pelas crianças, que tem uma preocupação com o futuro da nossa sociedade, ou que tem uma criança para cuidar, a efetivar essa convivência familiar, a dar essa segurança que a criança precisa. Eles só querem uma atenção de verdade em algum momento do seu dia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com quem também precisa saber mais sobre isso. Deixe aqui nos comentários a sua história, se você já se sentiu inseguro em algum momento da sua vida. E o que você acha da nossa sociedade? Tá ou não tá acelerada demais? Sem paciência, sem tolerância? Se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Te vejo no próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau!